Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar de algumas questões referentes a ideias de multiplicação. Na primeira, nós temos o seguinte: com 12 prestações mensais iguais a 325, posso comprar uma moto. Quanto vou pagar por essa moto? Então, ele vai pagar em cada mês R$ 325 durante 12 meses. São 12 prestações, como está aparecendo aí para nós. Para a gente saber quanto é que ele vai pagar pela moto, bastava a gente fazer a soma dessas 12 parcelas. Aí a gente acharia o valor total pago pela moto. Mas reparem o seguinte: esse 325, se você for somar 12 vezes, vai dar um trabalho danado, né não? Então, a primeira ideia que a gente vai ver de multiplicação é adicionar parcelas iguais. Nós podemos perceber que neste problema nós temos 12 prestações mensais iguais a 325. E quando acontece isso, quando eu quero saber o total, em vez de eu somar cada parcela, basta eu multiplicar pela quantidade de vezes que essa parcela se repete, que no caso são 12 prestações. Então, se eu pegar os 325, que é o valor de cada parcela, e multiplicar pela quantidade de prestações, que é 12, eu vou achar quanto vai ser pago pela moto. Então, você escolhe a maneira que você achar melhor para fazer essa multiplicação. Eu posso pegar o 325, multiplicar por 10, e também o 325 e multiplicar por 2, fazendo aí uma decomposição do segundo fator, né? Era 325 vezes 12, então multipliquei o 325 por 10 e também por 2. 325 vezes 10, basta acrescentar um zero no final. 325 vezes 2, 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. 2 vezes 3, 6. Ao somar, a gente vai achar o valor total pago pela moto. Então, a moto custou R$ 3.900, que se encontra na letra D. Na segunda, em um teatro há 18 fileiras de poltronas. Em cada fileira foram colocadas 26 poltronas. Quantas poltronas há nesse teatro? Se você já foi em um teatro, cinema, em auditório, você vai perceber que as poltronas, as cadeiras, são colocadas em uma forma retangular, como nós temos aí. Nós temos esse teatro, onde tem um palco aí de azul, e em verde nós temos como se fosse o lugar de cada uma das poltronas, onde, segundo a questão, tem 18 fileiras e cada uma dessas fileiras possui 26 poltronas. Então, para a gente achar o total de poltronas nesse teatro, não precisa eu somar de um por um a quantidade de quadradinhos. Basta eu fazer uma multiplicação, pois em cada uma das 18 fileiras há 26 poltronas. Isso quer dizer que esses 26 vão se repetir 18 vezes. E a gente faz essa multiplicação toda vez que eu tiver uma configuração retangular no meu problema, onde os elementos desse problema é disposto em uma forma retangular, como está aí de verde. Então, fazendo aí o cálculo, fazer a multiplicação de 26 por 18. Lembrem de colocar as diagonais aí, se você for fazer por este método. 2 vezes 1 dá 2, então a gente coloca 0,2. 6 vezes 1 dá 6, então a gente coloca 0,6. 2 vezes 8, 16. 6 vezes 8, 48. E para que a gente colocou essas diagonais? Para a gente somar os valores que temos nas diagonais. Nessa primeira diagonal nós temos quanto? 8. Nessa segunda diagonal, 4 mais 6, 10, com 6, 16. Então fica 6. Vai 1 para a próxima diagonal. Nessa diagonal, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. E na última diagonal tem apenas o próprio zero. Então o resultado encontrado foi esse, que se encontra na letra A, 468 poltronas. Na terceira nós temos que Ana tem 12 bonecas, Júlia tem o dobro de bonecas de Ana, Isabela tem o triplo de bonecas de Ana e Laura tem o quádruplo de bonecas de Ana. Quantas bonecas as meninas têm juntas? Então repare aí que tá rolando uma picuinha, tá rolando uma disputa para ver quem é que tem mais boneca aí. A Ana disse que tinha 12, já tava se achando. Aí a Júlia chegou e disse, isso aí não é nada, eu tenho o dobro de bonecas de Ana. A Isabela, que não queria ficar para trás, ela disse logo, eu tenho o triplo de bonecas de Ana. E a Laura, meu amigo, que não é besta nem nada, já chegou lá afobando, dizendo que tem o quádruplo de bonecas de Ana. E o que essas meninas estão fazendo? Estão comparando as quantidades. E essa ideia de comparação, trazendo essas nomenclaturas como o dobro, o triplo, o quádruplo, é uma ideia de multiplicação, uma ideia comparativa. Então, para a gente resolver essa questão, vamos achar a quantidade de bonecas que cada uma dessas meninas tem. A Ana já sabemos que ela tem 12 bonecas.
A Júlia tem o dobro. Dobro é quando a gente multiplica por 2. 2 vezes a quantidade de Ana, 2 vezes 12, que dá 24. Então, Ana tem 24 bonecas. Isabela diz que tem o triplo. Triplo é multiplicação por 3. Então, é 3 vezes a quantidade de Ana, que é 12, vai dar 36. E Laura tem o quádruplo. É uma multiplicação por 4. 4 vezes 12, 48. Eu sei que no final dessa brincadeira aí, dessa disputa, dessa picuinha, elas resolveram se juntar e todas brincaram com todas as bonecas. Então, quando elas se juntaram, quantas bonecas tem no total? Então, basta a gente somar essas quantidades de cada uma. 2 mais 4, 6, mais 6, 12, mais 8, 20, vai 2. Mais 1, 3, mais 2, 5, mais 3, 8, mais 4, 12. Então, no total, elas possuem juntas 120 bonecas. Na quarta, um restaurante self-service oferece 4 pratos quentes, frango, peixe, carne assada e bife, 2 saladas, verde e maionese, e 3 sobremesas, sorvete, pudim e frutas. De quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Vamos ver essa situação aí comendo com os olhos. Vamos ver aí essas delícias que estão aparecendo aí pra gente. Então tem os pratos quentes, o frango, o peixe, a carne assada e o bife. Nós temos 2 tipos de saladas, a verde e a de maionese. E nós temos as 3 sobremesas, sorvete, pudim e frutas. Então, como é que eu vou saber a quantidade de maneiras diferentes que um freguês pode fazer a sua opção, escolhendo uma opção de cada variedade? Quando acontece isso, pessoal, é a ideia de combinatória. Fazer uma combinação de elementos, onde a gente vai combinar um elemento de cada grupo. No caso, nós temos 3 grupos, prato quente, salada e sobremesa, e vai ser escolhido um elemento de cada grupo. Quando acontece isso, é a ideia de combinatória. E como é que a gente faz para calcular a quantidade de maneiras diferentes que pode ser feito esses pratos? Então, se eu escolhesse o frango, eu teria quantas opções de salada para acompanhar o frango? 2, a verde e a de maionese. Mas repare o seguinte, eu não tenho apenas a opção do frango, eu tenho 4 tipos de prato quentes. Então, para cada um deles, eu teria 2 opções de salada. Então, para cada um dos 4 pratos quentes, eu teria como escolher 2 opções de saladas. 4 vezes 2. Mas veja o seguinte, essas opções que foram formadas aqui, quando eu multiplicar o 4 por 2, ainda tem que ser escolhido a sobremesa. E nós temos quantas sobremesas? 1, 2, 3 sobremesas. Então, para cada uma dessas 4 vezes 2 opções diferentes que a gente escolheu entre prato quente e salada, nós ainda teríamos que multiplicar pela quantidade de sobremesas, que no caso são 3 sobremesas, sorvete, pudim e frutas. Então, se ligue na ideia. Toda vez quando a gente for analisar uma questão onde tem vários grupos e a gente vai escolher um elemento de cada grupo, para a gente ver a quantidade de maneiras diferentes que a gente pode fazer essa escolha, basta multiplicar a quantidade de elementos de cada grupo. Pratos quentes, temos 4. Saladas, temos 2. Sobremesas, temos 3. Para saber a quantidade de maneiras diferentes, basta multiplicar 4 vezes 2 vezes 3. Apenas isso. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, nós temos aí 24 maneiras diferentes de fazer essa escolha de um prato quente, uma salada e uma sobremesa. Então, para finalizar, vamos fazer essa questão 5. Um ramalhete contém 8 rosas. Quantas rosas existem em 5 ramalhetes? Então, vamos fazer essa questão com calma. Eu já sei que em um ramalhete nós temos 8 rosas. Se eu tivesse 2 ramalhetes, eu teria quantas rosas? Ora, se eu tenho 2 ramalhetes, a quantidade de rosas vai dobrar, vai ser o dobro, vai ser multiplicado por 2. Então, se eu multiplico a quantidade de ramalhetes por 2, a quantidade de rosas também vai ser multiplicada por 2. Então, olha aí, 8 vezes 2, 16. Da mesma forma, se eu quiser saber a quantidade de rosas que tem em 3 ramalhetes, ou seja, era um ramalhete. Para eu saber quantas rosas há em 3, então a quantidade de ramalhetes foi multiplicada por 3. Então, a quantidade de rosas vai se repetir 3 vezes. 8 vezes 3, 24. E agora, se for 4 ramalhetes? Então, era um ramalhete, agora são 4. Então, eu estou pegando o quádruplo de ramalhetes.
Então, vai ser também multiplicada por 4 a quantidade de rosas. 8 vezes 4, 32. E por último, que é o que a questão queria saber, é quantas rosas existem em 5 ramalhetes. Então, pelo que a gente viu, a gente já pode perceber que se a quantidade de ramalhetes foi multiplicada por 5, a quantidade de rosas também vai ser multiplicada por 5. 8 vezes 5 é igual a 40. Quando acontece isso, pessoal, nós temos um grupo onde tem uma certa quantidade de elementos e esse grupo vai ser repetido várias vezes, a quantidade de elementos também será repetida pela mesma quantidade de vezes. E a gente chama essa ideia de proporcionalidade. O professor precisava fazer por 2, por 3, por 4? Não precisava, só fiz isso para a gente ter uma ideia. Você poderia ir diretamente para a multiplicação por 5. Ora, se em um ramalhete há 8 rosas, se eu pegar 5 desses ramalhetes, a quantidade de rosas vai ser também multiplicada por 5. Então, 8 vezes 5, 40. Você já poderia fazer direto, não precisaria nem desenhar. Bastava fazer isso. 5 vezes 8 igual a 40. Encontrando a resposta na letra D da questão. Então, ficamos por aqui, meus amigos. Um grande abraço e até mais.